Olá, meu amado irmão, minha irmã, você que nos assiste, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Eu sou o pastor Biratã, pastor da Igreja Presbiteriana em Porto Belo, Santa Catarina. E este é o programa Verdades do Evangelho, Momento Devocional. Meu querido, no final deste vídeo, se você gostar, curta, compartilhe com um amigo, envie para alguém da sua família e depois dê um like. Acompanhe comigo. Meu querido, nós estamos trabalhando com a oração do Pai Nosso, conhecido também como a oração do discípulo. O texto se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9. Semana passada, nós trabalhamos e comentamos a primeira parte do versículo 9 e hoje nós vamos estudar a segunda parte do versículo, mas eu vou ler todo o versículo 9, que assim diz: Portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A parte B é: santificado seja o teu nome. Certa vez, Moisés estava no monte cuidando do seu rebanho. E de repente ele viu um arbusto em chamas. Curioso, ele foi ver o que era aquilo. Depois de alguns instantes, ele foi chegando, e aí ele escuta uma voz, a voz de Deus, dizendo: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Isso você vai encontrar no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Isso significa que antes que Deus possa falar com um homem, ele tem que se mostrar desejoso em ouvir a Deus e respeitar a pessoa de Deus. Para que Deus possa falar no meu coração, no seu coração, é necessário que você tenha uma reverência. Porque Deus não é qualquer pessoa. Deus é o Criador de todo esse universo. Muitas pessoas só se lembram de orar quando passa por uma situação e por uma necessidade extrema. Isto é, ele percebe que não tem forças para resolver aquele problema e aí então ele resolve buscar a Deus e pedir a intervenção de Deus na vida dele, naquele problema. Na verdade, quem age dessa forma está pensando somente em si, porque o objetivo dele qual é? Ele passa por uma crise e busca a Deus. Depois ele esquece. Passa por uma crise, busca a Deus, Deus atende e depois ele desaparece. Isso é uma falta de respeito, de reverência para com a pessoa de Deus. Jesus diz que temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Quando nós olhamos aqui para o texto, você vai perceber que fala assim: olha, santificado seja o teu nome. O termo santificado significa uma consideração especial, tratar como santo. Santificar quer dizer respeitar,
quer dizer reverenciar. O nome de Deus, hoje, infelizmente, está sendo enxovalhado. Enxovalhado nas músicas, enxovalhado nas poesias, enxovalhado nas passarelas carnavalescas do país. Pessoas que se utilizam do nome de Deus com objetivo de escárnio. Meu querido, tudo isso um dia o homem vai pagar. A conta virá. Porque nós não podemos tratar a Deus como nós tratamos qualquer pessoa. Que mais diz o texto? Santificado seja o teu nome. A Bíblia, se você não sabe, é um livro de nomes. Cada nome tem um significado próprio, especial, com a finalidade de revelar o caráter da pessoa. Por exemplo, quando você lê o nome Jesus, este nome significa Deus é salvação. Você pode perceber o valor desse nome, o significado desse nome, se você ler o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21. Diz assim o texto: E porás o nome de Jesus, porque salvará o seu povo dos pecados deles. Foi quando o anjo se apresenta a José em sonho, dizendo que Maria estava grávida, que a gravidez dela era uma ação do Espírito Santo e que o nome que ele deveria colocar para o filho era Jesus, que significa Deus é salvação. Santificado seja o teu nome. O que estamos realmente dizendo e falando é: revela-te a mim, ó Deus. É isso que você está declarando quando você lê o texto da oração do Pai Nosso ou quando você ora a oração do Pai Nosso. Podemos colocar aqui também o seguinte, que existem algumas formas, algumas maneiras de Deus se revelar ao homem. A primeira delas, nós encontramos o texto do Salmo 19, verso 1, que aparece assim: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Deus se mostra presente e se revela na criação. A primeira revelação de Deus está contida aí, no texto do Salmo. Quantas vezes nós estamos numa praia e nos sentimos arrebatados pela vastidão do mar sem fim? Eu moro aqui em Porto Belo, Santa Catarina. A cidade vizinha aqui é Bombinhas. Em Bombinhas tem um morro que é chamado Morro do Macaco. E quando você sobe esse morro, difícil chegar até o topo dele, mas quando você chega lá, a sua canseira, ela desaparece diante da imensidão do mar, da beleza da criação de Deus. Se um dia você vier a Bombinhas, eu recomendo você ir passear no Morro do Macaco. O que mais? Olha, quando nós olhamos para os céus, vemos a imensidade de Deus. Depois olhamos um floco de neve e vemos a perfeição da pessoa de Deus. E quando olhamos um pôr do sol,
o pôr do sol retrata a beleza do Deus Criador. Segundo aspecto que nós podemos colocar aqui sobre esse Deus que se revela, Deus se revela nas pessoas. Aí você pergunta, mas como que Deus se revela nas pessoas? Ao ler as Escrituras, você vai notar que ele se utilizou de Moisés. Moisés, o grande legislador do Velho Testamento. Em Moisés, temos uma visão da lei de Deus. O profeta Amós, ele revelou-nos a justiça divina. O profeta Oséias demonstra o amor de Deus. E em Miqueias, o padrão da ética de Deus. Você percebe que Deus se revela. Deus vai revelando a sua vida, o que ele é, e ele se utiliza de pessoas para isso. Então, quando nós lemos o Velho Testamento, nós ficamos perplexos de como Deus se revela. Mas eu quero deixar aqui bem claro que a revelação máxima de Deus é a pessoa de Jesus. Jesus disse o seguinte: quem me vê, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição. Em Jesus se concentra toda a beleza do Evangelho. Não há ninguém que possa se igualar à pessoa de Jesus. Mas uma terceira forma de Deus se revelar é através do Espírito Santo. E o Espírito Santo só tem aquele que conhece a Deus, que se converteu à pessoa de Jesus, que foi batizado com o Espírito Santo. Deus se revela a ação do Espírito mediante a leitura das Escrituras, a leitura da Bíblia. O Salmo 119, verso 105, diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus, e luz para o meu caminho. A importância da Bíblia em nossa vida consiste tão somente por ela ser a bússola e guia divino para o homem que quer cumprir a vontade de Deus. Olha, todos os aspectos da vida da pessoa, quando ela busca Deus, Deus orienta, Deus abençoa. E quando nós buscamos a pessoa de Deus, nós também estamos investindo e olhando para o futuro, porque um dia nós estaremos com Ele no céu. Podemos fazer uma aplicação ou uma conclusão desse texto da seguinte forma: o nome de Deus só pode ser santificado na vida daquele que faz e anda segundo a vontade de Deus. Uma pessoa que não gosta de Deus, uma pessoa que não lê a Bíblia, uma pessoa que não frequenta a igreja porque acha que igreja é um lugar de pessoas idosas, pessoas ultrapassadas. Então, pessoas que desprezam a igreja, especialmente aquela que tem um compromisso sério com Deus, que vive de acordo com as Escrituras, jamais poderá honrar o nome de Deus. Por isso que nós entendemos e afirmamos que a oração do Pai Nosso é a oração do discípulo.
orar esporadicamente, só para pedir a Deus quando você está doente, quando você está passando por uma necessidade, quando você está numa crise, não significa que você é discípulo dele. Mesmo Deus atendendo a sua oração. Deus atende a oração de pessoas no geral, porque a Bíblia nos diz que Deus manda sobre bons e maus a chuva e o sol. Deus é bondoso, mas não significa que Ele seja o seu Deus, porque para ser o seu Deus, o seu Pai que estás nos céus, você precisa ser discípulo dele. E eu desafio você a se tornar um discípulo, um crente fiel, que venha amar a Deus, amar as Escrituras, amar a igreja, ser dirigido pelo Espírito Santo. Quero orar com você. Pai querido, muito obrigado a Deus porque o Senhor dirige as nossas vidas. Muito obrigado a Deus porque nós sabemos quem o Senhor é. Muito obrigado a Deus porque o Senhor tem se revelado a nós e tem mostrado o quanto o Senhor é santo. E que nós, seres humanos, teus filhos, que venhamos a olhar para Ti e nos dirigir a Ti com temor e tremor. Pai eterno, nós também Te pedimos para que, se caso alguém esteja nos assistindo neste momento, que ele seja agraciado com o Teu Santo Espírito, que ele entenda que a oração do Pai Nosso não é apenas uma oração decorada, uma reza, mas é uma oração confiante do discípulo de Jesus. E Pai querido, abençoa aqueles que estão precisando da Tua intervenção. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Meu querido, que Deus te abençoe. Um forte abraço.